Ótima tarde para você que está ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje, num novo olhar, uma nova pessoa. Hoje, Guiomar Santana. Cláudio Palermo estava com outras demandas e eu hoje, ao lado de Alexandra Grassini e de Marco Baltazar. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Guiomar. Boa tarde, Alê. Boa tarde a todos. Boa tarde, uma alegria ter a Guiomar aqui hoje com a gente. Boa tarde, Marco, mais uma vez. E boa tarde a todos que estão nos assistindo em seu trabalho, em suas casas ou no carro. Boa tarde. É isso aí, uma alegria estar aqui também ao lado de vocês, viu? Um programa que traz aí temáticas tão importantes, conteúdos tão importantes para o nosso desenvolvimento diário. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Já agradecer a você, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, a você, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos ao vivo pelo facebook.com/TV Mundo Maior, também ao vivo pelo YouTube, RBN/TVMM. Já agradeço aqui o apoio técnico da Fernanda Lima, do Valdeci Lourenço. Quem irá nos passar as mensagens hoje é o Ezequias, nosso Ezequias Salles, que está ali administrando o nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827. 0 operadora 11 996433827. Você pode participar também pelo telefone 0800 979 5011. Agradecer aqui o apoio da nossa produtora Thaís Cabenguele, que está lá, mandando também as suas energias e trazendo todo esse conteúdo, oportunidade de reflexão para nós. O tema de hoje do programa é Você e Suas Crenças. E a pergunta que nós deixamos para que você possa compartilhar aqui, trazer aqui para nós também a oportunidade de refletirmos é: de que forma criamos crenças interiores? Esta pergunta que nós já vamos repassar aqui para a Alexandra e também para o Marco Baltazar. De que forma criamos crenças interiores? Alê, começar por você? Tudo bem. Então, de que forma que criamos? As crenças, elas são formadas ao longo da nossa história de vida, né? De várias formas diferentes. Até que se estabeleça o que é ter uma crença, né? Ter uma crença é um estado psicológico em que eu adoto uma verdade. Então, e de que formas? Eu falei que são de várias formas. Então, de que formas que se forma uma crença? A partir do que eu ouço na minha família, a partir do que eu aprendo na escola. Eu estava lendo hoje, aliás, eu achei bastante interessante, né? Que estava dizendo que as próprias propagandas, elas acabam passando mensagens que a partir de repetição de imagens, a gente acaba também criando novas verdades para a gente, né? Porque crenças também está muito associada a valores. Então, o que é importante para mim? Então, elas vão se formando ao longo da nossa vida de várias formas diferentes. Maravilha, quando você fala sobre crenças e traz aqui essa questão das propagandas, sem a gente trazer aqui o nome dos produtos, né, Marco? Mas quando de repente você pensa em sabão em pó, o que vem na sua mente? Aparece lá todas as letrinhas. Você pensa de repente num macarrão instantâneo, chega lá aquela informação. Então são crenças que de repente a gente adquire e que algumas até podem nos conduzir a caminhos bons, mas outros devemos mudar até a rota, né? Exato, né? Exato, né? Eles criam uns atalhos no nosso cérebro, né? Pra gente acreditar que se a gente usar aquele produto, a gente vai ter um resultado melhor, enfim. E o corpo humano, o ser humano, a gente tem a tendência a querer escolher atalhos para a gente poder economizar energia, né? Então, a nossa fisiologia, para economizar energia, a gente precisa de crenças para funcionar. Sim. Eu acho que é muito legal, eu estava conversando com a Lê, a gente estava vindo para cá, então assim... nós precisamos de crenças para funcionar. A gente não funciona sem crenças. O que a gente precisa entender é quais que são crenças saudáveis e quais que nos limitam. Então, muitas vezes, como você falou, um comercial de TV, eles criam crenças e às vezes não é tão legal, porque, claro, estão direcionando para um produto deles que eles querem vender. Então, eles criam a crença que se você comer o macarrão X é muito mais gostoso, mais saudável, e o sabão é melhor do que o sabão A e do que o B, e assim por diante. Se você fica assistindo continuamente, aquilo passa a ser uma realidade e provavelmente pode ser que vire uma crença recente para você. E você, na hora que vai comprar o sabão ou o macarrão, você não pensa duas vezes, já se pega no automático, né?
É verdade. E quando nós falamos a respeito dessas crenças que vêm, de repente, de uma orientação da avó, da mãe, aquela que vem realmente de dentro da nossa casa, a gente também tem a capacidade de discernir o que é bom e o que não é dessas crenças que a gente se apropria no lar, Ale? Então, a capacidade que a gente tem de discernir, às vezes a gente precisa de uma ajuda para adquirir essa capacidade de diferenciar. Por quê? Porque a gente, ao longo da vida, vai tendo aquilo como uma verdade. Então, uma verdade, por exemplo, numa família em que o estudo é um valor muito importante, então a criança ela vai crescendo, ela se torna um adolescente, ela se torna um adulto e tem a premissa de que o estudo é um valor, é importante. Então, por exemplo, hoje eu conheço muitas pessoas, eu sou uma delas, o Marco também, que investem em conhecimento porque é um valor que é importante. Sim. Mas se também, por um outro lado, ela aprende algo que de alguma forma é negativa, ela vai, pelo que ela observa, pelo que ela vê na história de vida dela, como é que ela vai perceber que aquilo é uma crença limitante? Porque as crenças, elas podem ser limitantes ou fortalecedoras. Então, falando primeiro das limitantes, então, por exemplo, eu conheço hoje muitas mulheres que casaram, têm filhos e pararam de trabalhar, deram um tempo no trabalho. Isso também eu já contei aqui, foi um tempo, né? Teve um tempo em que eu vivi assim também. E aí, a pessoa fala assim, aí se você fala para a pessoa, e aí, você não vai voltar a trabalhar? Aí a pessoa fala, ai, mas agora já está tarde, porque agora eu já não posso mais. Né? Então, essa frase, agora já é tarde para eu voltar a trabalhar, ela está baseada no quê? Na idade que a pessoa tem. Sim. Às vezes os 30, 40 anos, mais ou menos nessa faixa, no geral, que eu ouço. Então, essa crença de que é tarde para voltar a trabalhar, é tarde para retomar os estudos, em algum momento ela construiu isso, ou porque ela ouviu da família, na escola, ela foi construindo isso. E aí, como é que se ela tem muita vontade de dar um passo e mudar a vida dela, muitas vezes ela precisa de uma ajuda, que é para ressignificar a crença, né? Então, ela tem como ela toma consciência dessa crença para poder ter um novo olhar, um novo sentido para essa crença. Para você que está acompanhando o programa Um Novo Olhar desta quarta-feira, hoje, dia 27 de março de 2019, queremos a sua participação. Manda aqui para nós uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827. Você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior e também pelo YouTube, RBN/TVMM. Marco, por que para algumas pessoas é difícil romper com algumas crenças? Olha, esse era outro assunto que a gente estava conversando também, vindo para cá. Curioso, né? Mas assim, acho que tem um primeiro ponto que, no primeiro momento, quando a crença, você ainda está num ambiente de conforto, quando aquilo não te incomoda, então, acho que não tem por que mudar, né? Eu estava até escutando ali falando a questão das crenças fortalecedoras, das crenças limitantes. E eu tenho uma seguinte reflexão. Para mim, a crença, ela é fortalecedora até o momento que ela começa a te limitar. Então, uma mesma crença até uma certa etapa da sua vida, ela vai te ajudar a chegar até lá. Mas ela não vai, talvez, te ajudar aí mais adiante. Aí você precisa transformar essa crença. Então, eu entendo que um ponto importante que você falou é assim, quando que as crenças, né, que a gente precisa mudar. Então, se não está incomodando, se ela ainda não está nos limitando a um desafio, então, talvez por isso, estamos no conforto. Não vamos mexer no time que está ganhando, sabe? Aquela história? Então, a gente não mexe no time que está ganhando. Então, isso já é uma crença, né? Então, não precisa mexer. Um outro ponto, talvez a pessoa não consegue identificar as crenças, né? As crenças, como a gente disse, a gente vai, a Lê falou muito bem no início, a gente vai adquirindo elas, vai formando elas na nossa infância, principalmente com as histórias, e a gente vai criando regrinhas, né, que a gente acredita que funcionam daquele jeito, e muitas vezes elas ficam no inconsciente, a gente age de forma inconsciente, então a gente não sabe, elas estão aqui, né, escondidas da gente. E se a gente não fizer uma investigação, uma auto-investigação, ou não tiver uma ajuda de alguém de fora, a gente dificilmente vai conseguir identificar, a gente só sabe que a gente não consegue chegar onde a gente quer. Né? Então, são dois pontos que eu acho que são importantes. Sim, quando nós falamos de crenças, aí, de repente, a gente tem dificuldade de romper. Eu estou lembrando aqui que na infância,
A minha avó, minha mãe ainda faz isso comigo, viu? Ela fala assim, você comeu, você não vai tomar banho. As minhas sobrinhas de 7, 8, né? As sobrinhas netas, as filhas da minha sobrinha leva elas em casa, acaba de dar comida para elas e fala, vamos tomar banho? Daí já vem assim na minha mente, meu Deus, e agora? O coraçãozinho bate assim. Essas são crenças que, de repente, não estão nos trazendo nenhum tipo de prejuízo, mas são questões que a gente tem dificuldade em deixá-las para trás, não é? Aquela lembrança da avó, que fala da mãe, que te dá uma orientação. Será por isso que a gente tem dificuldade em nos livrar dessas crenças? Não está me limitando, né? Porque, por vezes, quando eu estou um pouco apressada, eu como e vou tomar um banho para resolver minhas questões. Mas a gente ainda para pensar. Pode ser por isso? Sim, porque está relacionado, né? Toda a crença, quando a gente começa a investigar um pouco mais profundamente, ela está ligada a um sentimento. Né? Então, tem um sentimento. Então, quando quem foi que falou, né, Marco? Foi uma avó, foi uma pessoa muito querida, que você ama, que você respeita. Eu tenho uma que, por exemplo, sabe aquela de deixa o chinelo virado, porque senão morre alguém? É automático. Quando eu vejo um chinelo virado, eu vou lá, eu nem sei porque, é automático, eu vou lá e desviro. Eu falo, gente, mas... E aí, logo em seguida, eu tenho um diálogo interno de falar para mim, gente, mas isso não tem nada a ver, não vai morrer ninguém, Alexandra, tá tudo bem. Né? Mas por quê? Porque a minha mãe dizia isso. Então, é uma pessoa que eu gosto muito e para toda crença tem um sentimento associado, né? Então, a gente sempre sente a crença, você sente ela é sentida, ela é vivida. Quando a gente fala no mental, no mental, então eu penso, no coração eu sinto, então aqui na mente eu estou pensando, né? Puxa, então se eu for tomar banho, depois que eu me alimentar, pode acontecer alguma coisa, ou se eu deixar o chinelo virado, mas aqui no coração eu sinto, porque automaticamente associa algo a uma lembrança emocional, a um sentimento, né? Quando vem da avó é pior, né? Minha família tem aquela questão, além da crença, tem a sensação de não pertencer se eu não seguir o que foi. Então, mistura, fica mais forte ainda, né? É mais difícil de você. É por isso que as crenças familiares são mais difíceis, então, da gente se desvencilhar. Tem essa questão, com certeza. né? Tem a questão do vínculo, né? Acho que é mais forte, então... É um tempero a mais. Olha, deixa eu trazer participações de ouvintes que estão conosco aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Quem mandou um salve já foi a Mônica Dias, que está conosco. Boa tarde, Mônica. Sônia Oliveira, boa tarde, amigos. Ela que está em Rio Branco, lá no Acre. Obrigada, Sônia, pela sintonia, pelo seu carinho, pela audiência. Mariângela Andrade dizendo um boa tarde, obrigada para você também. Maria Jerônimo, que está em Uberlândia, Minas Gerais, obrigada, gratidão pela sintonia. A Fernando Manuel Rezende, que Deus vos limite, é isso? Que Deus vos limite? Depende, em que limite é esse? Depois esclarece mais para nós, hein? O Fernando Manuel Rezende que colocou, que Deus vos limite. Vamos entender essa questão aí. A Elânia Borges, ela diz, boa tarde, São Paulo, tomando um cafezinho da tarde e assistindo vocês. Obrigada, que delícia, né? Bom café aí para você e continue na nossa companhia. Jo Uricani, passando para dar uma boa tarde para nós. Quem está aqui também é Carmen Leite, dizendo boa tarde, povo de Deus, gratidão pela sua sintonia. Miriam Capinan também conosco. Carlos Alberto, que é de Uberlândia, diz assim, boa tarde, estou aqui. Olha, tem gente lá em Minas ligadinho conosco também, o Carlos de Uberlândia, Flávia José Carlos Martinho, a Petra Cesário, uma turma aqui trazendo aqui um salve para nós nesta tarde. Quando nós falamos a respeito de crenças, se uma pessoa está com crenças que atrapalham, qual deve ser o primeiro passo? A gente sabe que tem alguma crença, de repente, que está ali, atrapalhando a pessoa para que ela possa se desenvolver. Mas existe um primeiro passo para que ela possa começar a se desvencilhar dessa crença, Marco? Com certeza. Para mim, o primeiro passo, se a gente não sabe, é entender qual crença é essa. Né? Muitas vezes as crenças são inconscientes, elas estão aqui no nosso Intel Insight, elas estão no nosso software, elas estão no programa mais profundo aqui, a gente age de forma automática. A gente às vezes não sabe. Às vezes isso é claro. Às vezes a gente está agindo de uma certa maneira e a gente na hora lembra daquela pessoa da família que repetia aquela frase na nossa cabeça, como você trouxe o exemplo da sua avó, da questão de comer e tomar banho. Então, às vezes ela vem de uma forma muito clara, mas às vezes não está clara. Então, dependendo de qual for a questão,
acho que o primeiro passo é entender qual que é essa crença, né? E aí, depois entendendo essa crença, aí tem todo um trabalho, a Lê também tem bastante passo a passo de como fazer, mas assim, tem todo um trabalho de como que a gente aprofunda, entende essa crença e transforma essa crença numa nova crença, né? Como é que a gente passa ela de uma crença limitadora para uma crença que agora vai fortalecer e vai ajudar a dar esse passo para frente, né? Eu acredito muito que a gente não... Tem algumas crenças que a gente precisa... Acho que tem duas formas. Dependendo da crença, algumas a gente só transforma, ela só melhora, e outras a gente realmente tem que mudar completamente, porque algumas tem que quebrar completamente o que existe para criar uma nova, mas às vezes a gente consegue só transformar, amplia ela, fortalece, faz um pequeno ajuste e a gente consegue dar esse passo. E aí, Ale? É isso mesmo, muito bom, muito boa a fala do Marco, e quando eu ouço que ele fala da transformação, né, as crenças, como você até trouxe essa história, né, Guilmar, falando, né, remetendo de novo a história, elas estão ligadas a valores, então as crenças, elas estão diretamente ligadas a valores, e é naquilo que eu acho importante, é o que eu valorizo, é com que lente que eu olho o mundo, qual que é a minha verdade, né? E um primeiro passo para dar é você entender qual a sua missão, você começar a acreditar em você mesmo. Então, você clarear, falar assim, ok, então aonde que eu quero chegar, né? E aí, que é esse o trabalho que a gente faz no coaching. Então, faz o trabalho de identificação da crença, e aí, ok, aonde que eu quero chegar, então qual que é o meu estado desejado? E aí eu vou entender o meu momento atual, e nesse entendimento do meu momento atual, ok, o que eu quero da vida, qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão. E aí, sim, para aí eu começar a dar um passo, né, para assumir essa mudança. Então, aí sim, a partir do momento que eu determinar o que eu quero fazer de verdade, aí eu vou começar a estabelecer metas, estratégias para dar, né, para dar esse passo. Por exemplo, se é uma transição de carreira, ok, então o que eu preciso fazer? Quais são as habilidades, os talentos que eu tenho? Tem um curso que eu preciso fazer? Qual é o planejamento de carreira que eu vou fazer para poder dar este passo, né? E aí tem um terceiro passo seria criar novos hábitos, não é? Porque observar os hábitos que você tem, já que as crenças são mutáveis, ou seja, elas podem ser transformadas, elas podem ser ressignificadas e mudadas ao longo da vida, observar os hábitos que você tem, né? Então, adquirir um novo hábito. E hábito, o que é hábito mesmo? É tudo aquilo que se repete. Então, é toda ação que se repete. Escovar os dentes, por exemplo, é um hábito. Eu não penso, né? Todo dia eu vou escovar os dentes. Então, é uma ação que se repete. E aí, no quarto passo, seria uma coisa que a gente repete muito, muito no coaching, em vários espaços que a gente frequenta, que é mudar a nossa linguagem, porque linguagem cria realidade. Sim. Então, por exemplo... A palavra tem força, né? A palavra tem muita força. Então, se eu chego aqui e falo, ai, Marco, minha vida está toda atrapalhada, eu estou toda atrapalhada, eu vou entrando nessa sintonia, né? Até hoje, por exemplo, olha, gente, aconteceu hoje, eu entrei no carro, né, que eu vim com o Marco, e aí, eu tinha feito tanta coisa, foi um dia tão atribulado, e eu olhei para ele e falou, tudo bem? Aí, quando eu olhei para ele, eu respirei e falei, tá tudo ótimo, o dia tá maravilhoso, organizado. Sim, na hora, mas eu pensei um instante, né? Porque se eu fosse descrever o meu dia, talvez não fosse tão organizado, maravilhoso. Sim. Mas aí a gente sempre lembra, né? Então, como é que a gente cria esse hábito de trazer essa linguagem, né? E é um hábito, e é uma atenção mesmo. Não tem aquele, né, orar e vigiar, é você estar vigilante nas suas ações, nas suas palavras, e a partir daí sim, que você vai criar um novo modelo mental. E o que é esse novo modelo mental? Um novo jeito de pensar. Então, de repente, você que está nos ouvindo está preocupado, né, com as suas crenças, ou pensando se tem alguma crença que é limitante, observa a sua vida agora, olha como tá, se pergunta se tem algo que você queira mudar, traz um momento de consciência. E aí, se ficar difícil sozinho, é só acessar lá o site da Unifeal e nos contatar para uma sessão experimental gratuita, né, Marco? Exatamente. Maravilha, maravilha. Para você que está aí nos acompanhando no programa Um Novo Olhar, olha, tem participação aqui chegando do WhatsApp. O nosso WhatsApp, que é o
o 996433827. Aline mora na zona rural em Mineiros, lá em Goiás, e mandou a seguinte mensagem aqui pra gente. Olá, queridos. Estou neste time de quem abandonou a carreira para seguir a carreira da mãe. Pensamentos de frustração surgem, mas devemos focar na nossa missão dos pais e tocar-se o barco, ela diz aqui. Abraços, Goiano. É a Aline, que mora na zona rural em Mineiros, Goiás. De repente, podemos nos encaminhar por esta rota, né? Seguir os traços e os caminhos dos pais, não é, Marco? É uma escolha, né? Sim. É uma escolha. Acho que a gente faz escolhas durante a vida. A gente tratou até desse tema num programa específico, falar de escolhas, né? Como é que a gente toma decisões, enfim. Mas acho que é uma escolha. E se ela acredita nisso, falando de crença, se ela acredita que esse é o melhor caminho, acho que tem que botar foco, botar energia. Como ela disse, né? Focar, né? Focar, exatamente. Acho que qualquer caminho que a gente faz, que a gente escolhe, qualquer decisão que a gente toma, vai ter os prós e vão ter os contras. Então, assim, a gente tem que estar focado. Escolhas. Tem que fazer escolhas e ir para frente. É isso aí. Eu vou escolher, então, agora, já que a gente tem que fazer escolhas, eu vou escolher trazer aqui para nós o vídeo da Vanessa Cavalcante, pois a Vanessa está lá na Blitz Fiel até às 17 horas de hoje. E ela preparou um vídeo tão bacana, gente. Ela conversou com a senhora, deixa eu ver aqui o nominho dela, tá aqui, a Guiomar anotou. Ela é a vice-presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E a Vanessa Cavalcante conversou com Miriam Ofir. Ela falou um pouquinho a respeito dos trabalhos que são realizados lá na FESP, falou da importância dessa nossa parceria, porque não é a primeira vez que estamos aí na Federação Espírita do Estado de São Paulo, estamos mais uma vez sendo recebidos com tanto amor, tanto carinho. Ela falou a respeito de algumas das tarefas, que são muitas, né, lá da Federação, e falou sobre essa nossa parceria aí junto com a Federação Espírita do Estado de São Paulo. É Vanessa Cavalcante na Blitz Fiel, que está acontecendo lá na FESP. Vamos acompanhar o vídeo. Eu estou aqui com a Miriam Ofir, que é vice-presidente aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Conta para nós as principais atividades, os dias e horários também para as pessoas virem aqui na Federação. Miriam. Bom, a Federação Espírita, ela tem milhares, né? A gente pode dizer muitas atividades. Eu vou, assim, dizer mais especificamente o que é de mais fácil acesso e imediato acesso. Nós estamos aqui na livraria, né? Então já podemos fazer a propaganda da nossa livraria, que tem inúmeros títulos, são mais de 170 obras editadas pelas edições FESP. Além disso, todas as demais editoras com descontos especiais para os nossos compradores. Também as casas espíritas têm esses descontos diferenciados. Temos também as palestras públicas no Salão Bezerra de Menezes aos domingos, às 10 horas da manhã, que não necessita se fazer inscrição, qualquer um pode estar presente. Nós temos a parte musical e depois uma palestra de mais ou menos 1 hora. Todos convidados. Também nós vamos ter a área de assistência espiritual, que é o alicerce da casa, aberta ao público em geral. Isso ocorre no nosso primeiro subsolo, onde nós passamos, todos os que vêm pela primeira vez passam pelo departamento de orientação e encaminhamento espiritual, de acordo com as demais assistências, área de ensino que a casa possui. Então, além da assistência espiritual, nós vamos ter 7 diretorias. Diretoria de Divulgação, a Diretoria de Infância, Mocidade e Juventude, a Diretoria do Espiritual, nós temos a Diretora do Social, nós vamos ver quem que eu estou esquecendo, tem muita gente, né? Enfim, cada área com a sua diretoria, me desculpe se eu estou pulando algumas. Depois nós vamos ter também a minha pessoa como vice-presidente e o Roberto Watanabe como presidente da casa. Ótimo. Qual a importância da Blitz Fiel aqui na Federação? Bom, todos os anos recebemos vocês aqui com muito carinho. As pessoas adoram receber os vídeos de vocês, né, os brindes que vocês dão, se inscrever e, lógico, o resultado para nós ampliarmos o trabalho da doutrina espírita através de vocês, porque vocês acabam buscando novos associados, levando conhecimento às pessoas através da literatura, através da parte escrita, através da mídia, né, não só impressa, mas também
dos programas de rádio, né? Nossa querida Boa Nova, que está sempre conosco aqui também, nos dando apoio. Obrigada, bom trabalho. Obrigada para vocês também. É isso aí, Vanessa Cavalcante ali fazendo a gravação deste vídeo ao lado de Miriam Ofir, que é a vice-presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, essa instituição que há muito tempo está dando essa contribuição aí no lado tanto social como espiritual para nós que estamos aqui no estado de São Paulo, né? Muito atendimento, é a área social, é a área de doutrinação, de orientação, de cursos. Então, nossa gratidão a vocês aí da Federação Espírita do Estado de São Paulo e para você que está aí nas redondezas aí da Maria Paula, região central de São Paulo, a nossa ação da Blitz prossegue até às 17 horas de hoje. Tem mais meia horinha para você chegar até a Vanessa Cavalcante, a Simone, ao Adriano, a nossa equipe FEAL, que está por lá para receber você com carinho, com abraço. A gente sempre tira retrato, né? A gente tira umas fotos, coloca nas nossas redes sociais, é o Instagram, é o Facebook, para que você possa aí se reconhecer dentro dessa nossa missão, que é divulgar a doutrina espírita. E hoje, especialmente hoje, quem for até a FESP para comprar o ingresso para o Encontro Amigos da Boa Nova, que está chegando dia 13 de abril, nosso encontro, hoje você vai comprar um ingresso e ganhar mais um. Então, quem estiver lá pela FESP hoje, compra ingresso e ganha outro ingresso, tá bom? Então, compra um e ganha o outro. Quero agora passar aqui para a Alexandra, para nós falarmos um pouquinho sobre essa questão do coach que pode auxiliar no processo dessas crenças. Isso. Inclusive, na jornada de coaching, tem uma parte da jornada que é destinada justamente a esse trabalho com crenças. E como que a gente ajuda, né? Como que a gente pode apoiar, facilitar, na verdade, essa descoberta, para que a pessoa chegue numa nova crença, até entenda quais são as crenças delas. E nós temos alguns exercícios, algumas ferramentas que a gente usa, né? E que apoia a pessoa a descobrir. Tem uma, por exemplo, que a partir do desafio, então você perguntando para a pessoa qual que é o seu desafio, a partir desse desafio a gente vai fazendo todo uma jornada de entender quais são os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos, os valores que a pessoa tem e o medo dela para chegar na crença. Então, aí é como se fosse uma desconstrução da crença, porque por trás da crença tem muita coisa, né, Marco? Exatamente, acho que a Lê falou, a gente vai dando esse mergulho, né? Isso. O exercício até chama iceberg, né? Então, isso. A pontinha que está para fora ali que a gente consegue ver, que o iceberg a gente enxerga 10% do que ele é de verdade, né? Todos os outros 90% está debaixo d'água. Então, o exercício justamente ele vai com essa mesma lógica. Então, a gente entende os comportamentos diante do desafio e vai entendendo o que está por trás, que são a parte que se a pessoa não contar, se a gente não aprofundar, a gente não descobre. Né? E chegar nessa parte de valores, a Lê falou bastante que os valores estão por trás das crenças, é importante, então a gente chega na questão dos valores e fazer esse trabalho durante o coach é um trabalho que a gente vai ajudando a pessoa a refletir e aprofundar e a gente facilita o trabalho, né? Na verdade, a resposta já está dentro das pessoas. Maravilha. Né? É uma forma de falar, ó, caminho por aqui, vamos, aqui. Mas ela tem que pisar, ela tem que dar o passo. Olha, dando-se aqui as devidas proporções, o trabalho de coach que vocês realizam é de muita qualidade, mas eu gostaria até de colocar aqui para vocês, vamos passar de volta para ler, essa questão do nosso encontro, que vai trazer um tema tão importante, cura e libertação com Cristo, né? De repente, ferramentas para que as pessoas que estiverem por lá também terem essa possibilidade de se entender e se reconhecerem e levarem aí adiante os seus projetos de vida, né, Alê? É verdade. Esse tema, quando eu vi o tema, né, cura e libertação, achei muito bonito, porque quando a gente, associando ao nosso tema aqui hoje, que é crença, a partir do momento que a pessoa toma consciência e ela incorpora essa crença e ela entende e ela começa a dar um passo diferente, também é uma cura e uma libertação. Né? Então, esse tema cura e libertação é justamente isso. Eu vejo o trabalho do coaching como uma facilitação para apoiar as pessoas, porque, na verdade, é o que o Marco falou, é sempre bom lembrar isso. As ferramentas, as habilidades sempre estão dentro da pessoa, para a pessoa buscar essa cura e essa libertação em ser mais livre na vida e para ser feliz, né? Com certeza. Então, estaremos aí juntos no dia
13 de abril, que está chegando, no 17º Encontro Amigos da Boa Nova. Se você ainda não adquiriu o ingresso, não deixe para a última hora. Lá na FESP você compra um e ganha o outro. De repente, se você estiver nas imediações, dá uma passadinha até lá. Até às 17 horas de hoje, a Vanessa e a equipe estão lá aguardando por você. Você compra o ingresso e ganha outro. Isso só hoje na nossa Blitz, que está acontecendo na FESP. Mas em outras oportunidades, você pode adquirir o ingresso em pontos de vendas. Tem no Paz e Amor, lá no Tatuapé, que estão vendendo nossos ingressos. A Unidade Doutrinária de Santana e da Vicente Melro aqui, do Centro Espírita Nosso Lar, também estão vendendo. Então, muitas as possibilidades. E o telefone, que é o 24583214, para estarmos juntos aí no 17º Encontro Amigos da Boa Nova. Trazer aqui mais participações, olha... As crenças podem vir de tantas experiências vividas em outras encarnações, já que estamos aqui falando a respeito de crenças limitantes, falamos a respeito de nós como espíritos que estamos vivenciando experiências na materialidade. Essas crenças podem advir de outras encarnações? Marco? Com certeza, né? Com certeza. Acredito que a gente traz como parte, né? Como parte toda essa carga da nossa história, né? Principalmente de coisas que não foram bem resolvidas, que a gente voltou aqui para trabalhar e desenvolver e continuar nesse caminho de evolução. Uhum. Então, vem sim. E aí, eu diria até que são crenças mais arraigadas, são mais profundas, assim. A gente não vai conseguir descobrir através de um caminho de uma história de vida, como a gente usa para entender as crenças dessa vida aqui, dessa encarnação. Mas é um trabalho que, com certeza, é uma parcela que contribui. Eu diria que pode ter até conexão com as dessa vida, claro. Sim, sim. Não dá para... As células não estão... Acho que as coisas não existem nada desconectado, né? A gente pode não enxergar as conexões, mas eles estão ali. Existem. Olha, a Lucy Tantan, pelo nosso facebook.com/TV Mundo Maior, ela pergunta assim... Olá, muito bom ouvir vocês. Digo sempre aos meus filhos, nada é difícil, mas trabalhoso, e que eles também podem, o importante é persistir, se melhorar e aprender sempre. Gratidão sempre. A Luciana Tantan. Nem é uma pergunta, é um depoimento aqui, ela compartilhando aqui as suas experiências. E é isso, né, Ali? Não é nada difícil, dá trabalho, né? Não, e aí tem uma outra... na função da frase, né, que ela fala da persistência, né? Então, na verdade, qual é o valor que ela está passando, né? Que as coisas são possíveis, sim, né? Que pode, é lógico, às vezes tem um trabalho, tem uma dedicação, sim, porque, por exemplo, quando a pessoa se propõe a mudar de carreira, quando a pessoa se propõe a fazer uma faculdade, a fazer um curso, tem dedicação. Como o Marcos falou, tem a escolha, ela faz uma escolha nesse momento, e aí ela vai ter que ter um trabalho, vai ter que ter uma dedicação, e na escolha às vezes abre a mão de uma viagem no final de semana para poder estar estudando, ou quando você vai se dedicar muito a um trabalho. Então, na verdade, o que ela passa aí já são crenças que fortalecem, crenças positivas que, tipo assim, vai que vai dar certo, né? E que ela passa para os filhos. Obrigada, Lucy, pela sua participação. Flora Yasmin está conosco, José Carlos Martinho também. Petra Cesária, eu trouxe aqui na última chamada, Nádia Rocha, Maria Auxiliadora diz, boa tarde, amores, muita luz, muito importante essa questão aí, falar sobre crenças, isso aí, obrigada pela sua participação, Maria Auxiliadora. A Ermelinda Souza diz, boa tarde, Pontes e Lacerda, do Mato Grosso nos acompanhando, gratidão a vocês, chegamos longe, né, que coisa gostosa. Conosco também Helena Rosa, boa tarde, muita luz para vocês. TV Mundo Maior, estou adorando o programa de vocês, que Deus abençoe. Obrigada pelo seu carinho, Helena. Temos aqui também participação de ouvintes pelo nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11, 996433827. E a mensagem diz pra gente aqui o seguinte, é da Ana, a Ana da Vila Rica, é Zona Leste de São Paulo. Ela diz assim, quando nós falamos a respeito de crenças, podemos, claro, orientar, esclarecer, tentar passar para as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade como filhos, aqui ela diz, alguma orientação correta. Mas como evitar que essas pessoas sofram com escolhas equivocadas? Tem algum jeito de evitar que as pessoas sofram? Então, o que eu acredito, né? Ela está falando aí na questão dos filhos, né? E assim, no papel de pais, o que os pais sempre fazem, o pai e a mãe, é orientar, sempre estar orientando, ensinando, mostrando limites, que aliás é uma coisa que se discute muito na educação hoje, a questão do limite. Mas assim, o sofrimento...
As escolhas chegam a uma certa... Enquanto são crianças, né, os pais podem colaborar mais na tomada de decisões. Mas chega uma hora que o filho vira adulto, né? E aí, a questão... É lógico, eu acho que sempre vai ter o pai e a mãe uma questão de estar dando um pitaco, estar dando uma opinião, uma orientação, quando o filho se torna adulto. Agora, proteger desse sofrimento aí, porque a escolha, porque ele foi ensinado, mas ele tem a evolução dele, ele tem toda agora a trajetória de vida, né? Tem um livro que eu li há muito tempo atrás que dizia assim, as crianças também são espíritos, né? E falava justamente disso, né? Então, porque tem os valores, tudo que a gente ensina, mas na minha perspectiva é assim, possível, né? Você proteger os filhos de todo e qualquer sofrimento. A gente pode, é claro, colaborar, orientar, independente da idade que ele tenha. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter as escolhas dele. Né? E mesmo a gente tendo ensinado e tendo passado valores e ter passado crenças fortalecedoras, positivas, pode ser que chegue um dado momento que ele tome uma escolha que o leve a um sofrimento. Mas isso também faz parte do desenvolvimento individual da pessoa. E aí, Marco? Eu ouvindo falar, para mim, na hora me veio uma questão que tem uma crença por trás de que o erro é ruim, ou que o erro tem que ser evitado. Então, assim, talvez uma dica para a gente orientar os nossos filhos, aí eu me incluo nessa, é que, assim, talvez transformar essa crença, né? Como é que a gente ajuda, cria contexto para que os nossos filhos, em vez de levarem para a vida deles essa crença de que o erro é ruim, mas como é que eles podem passar a viver olhando para que o erro é uma oportunidade de aprendizado. Sim, ressignificar, então, assim, né? Ressignificar, exatamente. A gente está falando de crença, então como é que a gente ressignifica essa crença e fala, ok, se você errar. Claro, a gente não vai dentro de um certo limite, não é que a gente pode errar de qualquer jeito, mas os erros fazem parte do nosso aprendizado. E é muito mais importante a gente errar e aprender com o erro do que ficar evitando o erro. Porque quando a gente evita o erro, a gente não evolui, a gente não aprende. Cresce, né? A gente fica estagnado aqui. E aí, quando erra, porque é inevitável a gente errar, a gente sempre vai errar, e quando erra, a gente sofre. Agora, a partir do momento que a gente está relaxado e muda essa crença, ressignificou essa crença, os erros fazem parte, a gente aprende com eles, a gente vai estar sempre evoluindo e crescendo. Maravilha. Você que está aí acompanhando o programa Novo Olhar desta quarta-feira, eu, Guiomar Santana, ao lado de Alexandra Alê, a nossa Alê, e também o Marco, o Marco... Baltazar, é o Marco e Alê. Estamos aqui falando a respeito de crenças que de repente podem nos limitar. Temos aqui algumas participações pelo YouTube, olha, a Eliane Porto dizendo boa tarde, irmãos, pelo YouTube aqui nos acompanhando. Também aqui a Lu Santana, Mônica Dias, as participações dos ouvintes aqui hoje. Quando falamos a respeito dessas crenças, a parte emocional ela fica afetada pelas crenças. Bastante, né? Fica, né? Bastante. Esse era mais um assunto que a gente estava discutindo agora no caminho para cá, assim. As nossas decisões, elas são baseadas em emoções, em sentimentos, né? A gente não tem tempo para explicar aqui, mas tem todo um processo de como é o funcionamento do corpo humano, enfim, mas os nossos pensamentos não são desligados de emoções. Então, tudo aquilo que está gravado na nossa memória, ela tem uma emoção, um sentimento ligado. A gente precisa disso para funcionar, faz parte. Então, assim, está diretamente conectado. O que a gente acredita está ligado a alguns sentimentos. Então, faz parte, né? Talvez uma situação... A gente aprendeu, através de algumas experiências, que aquela repetição daquele acontecimento é ruim. Então, a gente cria a crença de que aquilo é ruim. E muitas vezes é porque a gente não está vendo outras possibilidades, mas a gente aprendeu na nossa história que aquela forma é aquilo, então a gente conecta sentimentos ruins àquela situação, então isso fica muito forte, né? Tem a questão, como a gente falou agora, da questão da família, então quando você ainda acrescenta o fato da família, então é mais um sentimento no caldeirão ali que reforça aquilo que você está guardando. Então sim, é bem... Tem essa questão do emocional, né? O emocional é bem presente. Tem aqui uma participação, Ali, é o Fábio Moura, ele diz assim, olha, e lidar com as consequências dos erros. Muitas pessoas têm arrependimentos momentâneos para poder usufruir de alguma coisa e depois
errar de novo. Então ele pergunta como lidar com estes erros aí, com as consequências dos erros. É a Fabi Moura, mandando aqui essa mensagem para nós pelo nosso Facebook. Alê. Como lidar com as consequências dos erros? Eu acho que vem muito em complemento àquilo que o Marco acabou de falar, né? Se você começa a olhar o que é o erro, o que é essa consequência do erro? Ah, então, ok, eu errei. E se você começa a ter uma construção diferente da crença do erro, consequentemente você vai ter uma construção diferente do que é essa consequência. Então, ok, eu errei. Então, a partir do momento que eu errei, como é que eu faço, por exemplo, eu estava numa reunião de trabalho e eu falei de um jeito grosseiro com meu colega e eu percebi que eu errei quando eu respondi de jeito grosseiro para ele e ele também não gostou. Então, ok, foi um erro. E aí, qual foi a consequência nessa relação? E aí, como que eu vou me relacionar com essa consequência? E aí, trazer para a consciência e falar, ok, o que eu posso fazer a partir de agora? E eu, sempre na questão do erro também, tem uma coisa bastante importante que a gente fala que é, naquele momento você fez o seu melhor. É verdade. Então, naquele momento, levado pelas emoções, pelos sentimentos, que o Marco falou, nada está dissociado. Então, o seu mental, você está pensando, você está sentindo, tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, você tem uma ação reativa, né? Eu recebo, essa semana mesmo, a pessoa falou assim, nossa, mas eu sou muito reativa. E ela estava trabalhando justamente crenças e ela estava trabalhando uma crença do lado pessoal. E na hora que ela começou a desvendar as crenças dela, ela falou, gente, mas no trabalho também. Mas não é só na vida pessoal, é no trabalho, é em tudo. Sim. Porque, claro, né, como o Marco falou, nada está dissociado. Então, assim, como lidar com essa consequência, qual o olhar que você tem, qual a ação que você, a partir do momento que você percebeu que errou, qual que é a ação que você pode tomar a partir disso, e sempre se lembrando que naquele momento você errou, mas você fez o seu melhor naquele estado de consciência que você estava. Maravilha, nós estamos aí a 2 minutinhos para finalizar o programa, passa muito depressa. Quem está ali mandando um tchauzinho aqui para nós é a Celina, né? Celina chegou aí, Celina. Oiê, daqui a pouquinho tem pronto atendimento com a Celina, o Alexandre Anselmo, o Antônio Carlos Tressino aí também. É a turma que vai chegar daqui a pouquinho. Mas para a gente fechar aqui o programa, vocês teriam alguma dica de livros, filmes ou algumas ações para a gente passar para os nossos ouvintes e telespectadores? Temos sim, a gente até estava conversando também, tem um filme que é bem atual, que é O Menino que Descobriu o Vento, é uma história real, né? E ele mostra, tem algumas cenas bem, é um filme muito bonito, com uma história muito bonita e fala sobre crenças. E tem também que o Marco... A gente fala do Poder do Hábito, né? Do Charles Duhigg, então, que é um livro também que ajuda algumas técnicas de como você mudar os hábitos do dia a dia. Então, trabalhar os gatilhos. É um livro bem conhecido, é bem legal também. Então, a sugestão do livro é o Poder do Hábito. E do filme O Menino que Descobriu o Vento. Ficam aí essas duas sugestões para você que estava ligadinha no programa Um Novo Olhar dessa quarta-feira. Obrigada pela sua companhia. Alê e Marco, obrigada aí por estarem aqui conosco mais uma vez, viu? Obrigado você, Guilmar. É um prazer estar aqui. Obrigada, Guilmar. Uma alegria imensa ter você aqui hoje com a gente. Obrigada, Marco, também, né? Por estar fazendo companhia. Obrigada, Lê. Obrigado a todos. Obrigada. E você aí que nos ouviu, né? Esperamos que, de alguma forma, hoje você esteja aí repensando suas crenças. Um beijo grande, boa tarde. Isso aí. Agradecer aqui a equipe técnica, Fernanda Lima, Valdeci Lourenço. O programa Um Novo Olhar desta quarta-feira, dia 27 de março, vai ficando por aqui. Ele volta na próxima semana no mesmo horário. Até lá.